Dos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre ataques russos contra o território ucraniano, mas eu já adianto que também houve ataques ucranianos contra a Rússia, tá? A gente começa indo direto para Zaporíжia, uma das regiões que mais tem sentido o peso da guerra desde fevereiro de 2022. Segundo o governador da região, Ivan Fedorov, 2 pessoas morreram e pelo menos outras 10 ficaram feridas nesses ataques russos. Ainda segundo o Fedorov, os ataques aconteceram em 16 localidades diferentes, somando 567 ações ofensivas em apenas 24 horas. E isso só nesse trecho da Ucrânia, hein? Ele também contou em uma postagem no Telegram que só na cidade de Zaporizhia, que é o centro administrativo da região, pelo menos 9 prédios foram atingidos nas primeiras horas da manhã e que as equipes de emergência continuam atuando no local. Em todo o território ucraniano, pelo menos 7 pessoas foram mortas e outras 37 ficaram feridas só no último dia. Além dos ataques aéreos, houve uma ofensiva clara contra a infraestrutura energética. Vocês devem lembrar, né? Nos anos anteriores, a Rússia usou esse tipo de ataque como uma forma de pressão, justamente quando o frio começa a apertar. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, Moscou lançou 45 drones Shahed e também usou drones de isca. Agora, segundo as defesas, 36 deles foram abatidos, né? Mas 9 conseguiram atingir alvos em 3 regiões diferentes. Em outra área, ainda houve registro de destroços caindo após as defesas entrarem em ação. Em Dnipropetrovsk, o governador Serhiy Lysak informou que 4 pessoas ficaram feridas após ataques com drones e artilharia contra o distrito de Nikopol. Uma tubulação de gás e uma linha de energia também foram danificadas. Na região de Donetsk, os ataques deixaram 1 morto e 7 feridos nas últimas 24 horas, de acordo com o governador Vadim Filashkin. Um dos mortos foi na cidade de Pokrovsk, onde outras pessoas também ficaram feridas. Em Konstantinivka, 3 civis se feriram e na vila Charikne, mais um ferido foi registrado. Indo agora para Kherson, 8 pessoas ficaram feridas e 8 casas foram danificadas, segundo o governador Alexander Prokudin. Já em Sumy, mais 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas após um ataque com mísseis perto da cidade de Sumy. Agora, atravessando para o sul, vamos para Odessa, né? Aqui os ataques russos miraram a região de Ismail, uma área bem estratégica na foz do Danúbio, quase na fronteira com a Romênia. O alvo, claro, foi a estrutura de gás. Segundo o governador Lekiper, houve um incêndio após os ataques, que foi controlado por volta das 7h25 da manhã. Ainda assim, cerca de 2.500 consumidores ficaram sem fornecimento de gás. Gente, e segundo o Ministério de Energia da Ucrânia, o ataque atingiu uma estação de compressão que faz parte do sistema de transmissão de gás do país, justamente uma que liga a infraestrutura ucraniana aos terminais de gás liquefeito da Grécia, via gasoduto transbalcânico, né? Esse trecho já vinha sendo usado para transportar gás dos Estados Unidos e do Azerbaijão. Por causa da proximidade com a Romênia, que é membro da OTAN, as autoridades romenas emitiram um alerta de emergência para a população que vive nas áreas de fronteira e chegaram a acionar 2 caças F-16 como precaução, né? Como nós temos visto, isso já tem acontecido com certa frequência toda vez que os ataques russos se aproximam da fronteira da aliança. Bom, meus amigos, agora vamos ver o que o lado russo tem para contar sobre essas últimas ações na guerra, né? E, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, nas últimas 24 horas, tropas russas atingiram o sistema de transporte de gás da Ucrânia, mais precisamente um setor que, segundo eles, apoia o funcionamento de empresas do complexo militar industrial ucraniano. Eles disseram que usaram aviões táticos, drones de ataque, tropas de mísseis e artilharia e que teriam atingido 142 áreas diferentes com depósitos de drones de longo alcance e pontos de concentração temporária de tropas ucranianas e de mercenários estrangeiros. Ainda segundo o Ministério, Kiev perdeu no setor oeste 1 tanque e 2 blindados de fabricação britânica. No setor sul, 5 peças de artilharia. Já no setor central, 1 tanque, 2 blindados americanos e outros 2 veículos blindados foram destruídos. Já no setor leste, eles disseram que destruíram 1 tanque e 3 blindados. Finalmente, no setor de Dnipro, 5 estações de interferência eletrônica foram atingidas. Gente, mas a Rússia também foi alvo de ataques, né? Drones ucranianos atacaram a estação ferroviária de Tatissskaya, na região de Rostov, na madrugada de hoje. Esse foi o 2º ataque seguido no local, de acordo com o portal russo independente Astra. Essa estação, gente, fica a cerca de 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e funciona como um centro O que logístico está das acontecendo em operações Wisconsin está militares chamando russas. muita Ela é atenção usada e tanto gerando para o bastante transporte de polêmica. derivados de petróleo quanto para o carregamento de grãos de um silo próximo.
Segundo o canal SHOT, ligado ao governo russo, os moradores do distrito de Tatsitsky começaram a ouvir explosões por volta de 1 da manhã, horário local. Eles relataram entre 5 e 7 explosões depois de ouvirem o som de drones passando. Ainda de acordo com o Astra, um incêndio começou no local da queda, onde havia tanques de carga. O governador de Rostov, Yuri Siluzar, disse que as defesas aéreas conseguiram repelir ataques em 4 distritos. Em um deles, houve danos nas linhas de energia e cerca de 200 moradores de 87 casas ficaram sem luz. Ele também informou que 3 famílias precisaram ser evacuadas na vila de Tatinskaya por causa de um incêndio na vegetação perto das casas. Até o momento, não houve registro de feridos. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que, só nessa noite, 51 drones foram abatidos em 4 regiões russas. Desse total, 16 drones teriam sido derrubados só em Rostov.